A paz, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez na nossa tradicional live de quarta-feira. Desde a semana passada nós estamos iniciando nossas lives às 19 horas e 30 minutos. Esse será o nosso novo horário para estarmos meditando na palavra do Senhor. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e dizer da minha alegria de estar aqui mais uma vez, tendo o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração, com a sua família. E eu te convido a você juntar a sua família, a você pegar papel e caneta e a Bíblia, para estarmos estudando a palavra de Deus. Meus irmãos, às quartas-feiras, você sabe, nós estamos ministrando sobre a série de mensagens, desafios que as igrejas enfrentam. E já falamos, meus irmãos, diversos desafios. Entre eles, falamos a respeito de pecado, de divisão, falamos a respeito de impostores, falamos a respeito de libertinagem, que foi o tema da semana passada. Hoje nós vamos falar sobre autonomia, como sendo um desafio para as igrejas. Pessoas que muitas vezes querem viver da sua maneira, do seu jeito, querem fazer para si mesmo as suas próprias leis. E muitas dessas pessoas acabam estando na igreja, mas são insubmissas, são desobedientes, querem que as coisas funcionem do seu jeito, porque acreditam que o seu jeito é melhor e não o jeito de Deus. Como é que funciona essa questão da autonomia? Que isso tem a ver com o texto que nós vamos ler. Aliás, eu já vou te dizer que o texto que nós vamos ler, o capítulo 11 de 1 Coríntios, ele é um texto que deixa muitas dúvidas para algumas pessoas em relação à mulher, ao homem, em relação ao véu, né? Então vamos tratar desses assuntos e embora a gente não vai fazer um estudo exegético, um estudo mais aprofundado de versículo por versículo, eu vou dar um esclarecimento sobre essa questão do véu, sobre essa questão do costume. Será que a mulher pode cortar o cabelo ou não? Será que hoje na igreja a gente precisa usar véu para orar? Não é isso que a Bíblia diz aqui no texto. Como essa questão dos homens e mulheres, como essa questão de Deus sendo a cabeça de Cristo, será que isso significa que Cristo é inferior a Deus? Como funcionam essas relações? E o que isso tudo tem a ver com um tema de hoje, que é a autonomia. Que desafio é esse? Que tendência é essa do ser humano de querer fazer suas próprias leis e seguir da sua própria maneira? Então eu te convido a acompanhar essa live comigo quando estaremos tratando desses assuntos. Quero dar as boas-vindas aqui. Já temos a nossa irmã Roberta, já temos o nosso irmão Sebastião, a irmã Márcia, que está conosco. Temos também o Iliane, Márcio. Muito bom, a Liliane já está aí, foi a primeira a entrar hoje. Que Deus abençoe, boas-vindas a todos os irmãos e irmãs, é um prazer estarmos juntos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então no capítulo 11 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler dos versos de número 1 até o versículo de número 16. Hoje eu vou trabalhar o tema da autonomia e na semana que vem nós vamos trabalhar o tema da ceia do Senhor. E creio que essas duas mensagens vão ser complementares e importantes também para a gente entender a ideia do culto, porque no capítulo 11 Paulo começa então a tratar dessa questão do culto, como deve o cristão se portar no culto, que cuidados o cristão tem que ter em relação ao momento da adoração, momento de orar. Será que as mulheres devem ficar caladas na igreja? As mulheres não podem se manifestar? Como funciona essa questão dos direitos de homens e mulheres do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do culto? Então são algumas questões que a gente vai trabalhar aqui durante essas lives, tá certo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 2 em diante, e o texto diz assim: Eu os elogio por sempre lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Então Paulo começa aqui fazendo elogio. Aliás, é uma coisa rara na carta, porque Paulo não costuma elogiar aqui
os coríntios, a igreja de Corinto, até porque era uma igreja que estava enfrentando bastante problemas, estava com atitudes e comportamentos muito distantes daquilo que ele havia observado, havia ensinado durante a sua estadia enquanto esteve com esses irmãos. Porém, aqui no capítulo 11, Paulo diz assim: eu elogio vocês, porque eu percebo que vocês têm mantido algumas tradições. Então, Paulo está se referindo ao fato de que a igreja não era de todo ruim, a igreja não havia se desviado por completo daquilo que ele havia ensinado. Havia coisas que a igreja estava mantendo, entretanto, essas coisas elas não eram totalitárias, ou seja, não eram integrais, eles não estavam mantendo todas as diretrizes. Então Paulo, para não ser injusto, diz: olha, eu elogio vocês porque vocês têm mantido tradições, entretanto, vocês precisam aprender um pouco mais sobre algumas coisas que estão acontecendo na igreja. E aí Paulo então vai enfatizar aqui um problema que até então ele não havia trabalhado na carta, que é a questão da postura da mulher e do homem dentro do culto e algumas atitudes que estavam tendo, sobretudo as mulheres, em relação ao culto, em relação à sua postura, e que Paulo então está orientando do ponto de vista de Deus sobre como eles deveriam agir. A partir do versículo de número 3, diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Verso 11: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos se é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta. A própria natureza das coisas não lhe ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Talvez você que esteja me ouvindo deve estar pensando assim: puxa, o que é que o pastor vai falar num texto como esse? Que lições a gente vai trazer para nós? Quando você entender o contexto, vai ficar muito claro algumas coisas que Paulo trabalha aqui. Vamos entrar propriamente no tema, no nosso tema, para você entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Veja, a palavra autonomia significa aquele que faz as suas próprias leis, ou aquele que decide por si mesmo, aquele que segue seu próprio caminho. E essa, sem dúvida alguma, é uma tendência ou um grande desafio dos homens, quererem fazer as suas próprias leis, quererem seguir os seus próprios caminhos, quererem tomar decisões por si mesmos. Do ponto de vista natural, o homem ele passa por 3 fases, o ser humano passa por 3 fases. A primeira fase é a fase da anomia, que é quando a pessoa nasce e está na sua fase da infância, que a pessoa não tem nenhum tipo de regra, nenhum tipo de lei. Ela não tem nenhuma referência sobre o que é certo, o que é errado. Então é a fase da anomia. A partir do momento que ela começa a ser instruída pelos pais, que ela começa a ser disciplinada pelos pais, que os pais começam a estabelecer os limites,
a criança passa então para a fase da adolescência ou para a fase da pré-adolescência e da adolescência, onde ela entra na fase da heteronomia, quando a lei não é dada por si mesma, a lei é dada por outro. É o pai que diz o que tem que fazer, é o pai que diz que roupa tem que vestir, é o pai que diz que decisões tem que tomar, são os pais que tomam as decisões pelo filho. E quando ele já está na fase da juventude para a fase adulta, que ele começa a tomar as suas próprias decisões, que ele começa então a partir para decidir as coisas a respeito da sua vida, então ele decide o que vestir, ele decide o que vai fazer, onde vai trabalhar, com quem vai namorar. Essa fase é conhecida como a fase da autonomia, quando o ser humano chega então à sua maturidade e à sua capacidade de escolher aquilo que é bom ou ruim. Ele já não depende mais que o outro escolha por ele, ele agora faz a sua própria escolha. Então, do ponto de vista natural, essas são as fases. Mas quando se trata da vida cristã, nós não passamos dessas fases, e a fase da autonomia não é uma fase de maturidade, pelo contrário. Na vida cristã, nós temos uma outra regra, que é a teonomia, que é o fato de que é Deus quem determina o que é que temos que fazer, é Deus quem dirige a nossa vida. Então, vida cristã não combina com autonomia, vida cristã combina com teonomia. Aliás, se você for ver, o grande alvo do diabo é justamente nos tirar da teonomia, ou seja, teo significa Deus e nomos significa lei. Então, a lei de Deus é seguir a lei de Deus, é estar debaixo da lei de Deus. Esse é o grande desafio do cristão, nos mantermos na teonomia, nos mantermos debaixo da lei de Deus. Por quê? Porque o inimigo ele vai trabalhar justamente em nos tirar disso, em fazer com que a gente viva a autonomia. Foi assim no Jardim do Éden. Se você for observar, quando o diabo vai tentar Adão e Eva através da serpente, personificada na serpente, a tentação do inimigo diz respeito da seguinte forma: vocês devem comer do fruto. Por quê? Porque quando vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja que a tentação que o inimigo impõe sobre o primeiro casal é que eles deixem de serem guiados por Deus para serem seus próprios agentes, para determinar suas próprias leis. Não serem mais pessoas que seguem e que ouvem a Deus, mas pessoas que determinam para si o que querem de si mesmas. Veja que antes do pecado, Adão sabia o que era bem e mal. Adão sabia o que era bom e ruim. Mas, na verdade, o que determinava o que era bom era o que Deus dizia que era bom. O que era ruim para Adão era o que Deus dizia que era ruim. Portanto, o conceito de bom e ruim não era um conceito dado por Adão. Bom e ruim estava sob júdice, estava debaixo daquilo que Deus direcionava. Se Deus dizia que era bom, então algo era bom. Se Deus dizia que era ruim, mal, algo era mal. Então a tentação do inimigo vai na direção de tirar de Deus essa prerrogativa de definir o que é bem e o que é mal, para colocar na mão das pessoas, na mão dos homens. Então a serpente diz para Adão: você não mais vai precisar que Deus determine o que é bom ou mal, mas você vai ter o direito de decidir o que é bom ou mal. E a partir, meus irmãos, dessa tentação, da queda e do pecado, o homem então começa a trilhar o caminho da autonomia, o caminho da separação de Deus, o caminho de definir para si mesmo o que é bom ou ruim, de definir para si mesmo o que é certo e errado. E até hoje, meus irmãos, antes da conversão, nós também estávamos neste ponto, quando nós fazíamos o que achávamos certo. A Bíblia diz, por exemplo, que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Isso significa que o homem, embora tenha buscado o direito de decidir o que é bom ou ruim, ele não tem condições de definir, de entender o que é bom ou ruim para si mesmo. Haja vista, por exemplo, que muitas pessoas estão se acabando nas drogas, estão se acabando em relações
inadequadas. Por quê? Porque não tem condições de definir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Isso é, então, a grande estratégia do inimigo, fazer com que as pessoas sejam autônomas de Deus, fazer com que as pessoas criem suas próprias leis. Agostinho disse certa vez que uma pessoa que lê a Bíblia, mas que apenas observa aquilo que concorda e descarta aquilo que discorda, segundo Agostinho, essa pessoa não está seguindo a Bíblia, essa pessoa está seguindo a si mesmo. E isso é uma grande verdade. Meus irmãos, há muitas pessoas que, tendo se convertido, não passaram para debaixo da teonomia, ainda se mantêm na autonomia, achando que podem decidir o que é certo e o que é errado, achando que podem decidir o que podem ou o que não podem, como se a liberdade com que Cristo nos libertou nos desse o direito de nós definirmos para nós o que é certo e o que é errado. Por isso que Paulo, meus irmãos, aqui está escrevendo esse capítulo 11 para orientar os irmãos a respeito de um assunto muito interessante, muito importante. Pode parecer aqui que é um assunto a respeito de mulheres, de véu, de roupa, a respeito de corte de cabelo, mas na verdade Paulo está falando de algo muito mais profundo. Para você entender aqui, já entrando um pouquinho no texto, para a gente trabalhar algumas lições práticas para a nossa vida, só para você entender o contexto aqui, o que acontecia? Na cultura grega, tanto na cultura romana como na cultura grega, e também na cultura judaica, a mulher nunca foi valorizada. Tanto é que na época de Paulo, a cidade de Corinto, havia muitos templos, que eram templos pagãos, onde tinham cultos que eram chamados de cultos de mistério. Esses lugares eram lugares apenas frequentados por homens. As mulheres, elas só eram admitidas nestes lugares para trabalharem como sacerdotisas, prostituindo-se nesses templos. Então as mulheres, elas eram totalmente descartadas da vida religiosa, dos cultos públicos. Quando o evangelho chega a Corinto, então, as mulheres passam a ser integradas no culto. Paulo, então, através do Evangelho, ensinando a igreja de que não existe diferença entre homem e mulher, não existe diferença entre escravo e livre, que em Deus todas as pessoas são bem-vindas e que todos nós podemos nos achegar a Deus. O Evangelho traz uma certa liberdade para as mulheres. As mulheres então passam a frequentar os cultos cristãos, elas se convertem e passam a fazer parte da igreja. E na igreja elas têm os mesmos direitos que os homens. Elas podem orar, elas podem profetizar, elas podem inclusive compartilhar a palavra. Só que nessa cultura e nesse ambiente começou a ter um problema. Por quê? Porque algumas dessas mulheres, observando então essa nova vida, essa nova liberdade, começaram a pensar da seguinte forma: será que a gente, uma vez que o Evangelho nos tornou iguais, será que a gente tem que continuar usando o véu? Será que a gente não pode cortar o cabelo como os homens cortam? Será que a gente não pode andar como os homens? A gente não pode ter os mesmos direitos que os homens? A gente não pode fazer as mesmas coisas? Por que a gente tem que seguir essa regra de estar usando véu toda vez que a gente está no lugar público, de ir à igreja dessa maneira, de ter o cabelo comprido? A gente não pode então ter a liberdade de poder raspar o cabelo se a gente quiser, de cortar o cabelo, de deixar o cabelo como o dos homens, ou os homens deixarem o cabelo comprido? Então começou aquela ideia de que se nós somos livres em Cristo e nós temos direitos iguais, então é lícito a gente ter os mesmos direitos que os homens. A gente não precisa cumprir as imposições que são sobre as mulheres. Então as mulheres passaram a não usar mais o véu. Algumas a cortarem os cabelos, outros homens, por exemplo, a colocarem o véu das mulheres, porque diziam: olha, não há diferença entre homens e mulheres, então tanto faz. Eu, como homem, se eu quiser usar o véu, vou usar o véu. Então Paulo está escrevendo esse capítulo 11 para orientar que mesmo que depois de convertido, nós não temos o direito de trazer para nós
aquilo que é certo e errado, nós precisamos observar algumas coisas. E para vocês terem uma ideia de como esse assunto é um assunto sério, na cultura helênica, na cultura grega, uma mulher que não usasse véu ou uma mulher que cortasse o cabelo, ela era vista como uma prostituta. Era vista como alguém que não honrava o marido. Então, ter o cabelo cortado ou ter o cabelo descoberto, no caso de uma mulher, ter o cabelo descoberto para a cidade, para os homens da cultura de Corinto, para os homens da cultura grega, era uma desonra. Era a mesma coisa da mulher estar dizendo, eu não tenho ninguém a quem presto contas, pelo contrário, não pertenço a homem nenhum. E também não sou uma mulher pura, não sou uma mulher que faço distinção, não sou uma mulher de família. Então, a cultura grega trazia essa ideia de que uma mulher que não estivesse com a sua cabeça coberta com véu, com seus cabelos compridos, era visto como uma mulher que não tinha honradez, que não tinha marido. Algumas, inclusive, quando eram pegas em adultério, a primeira coisa que os judeus faziam era raspar a cabeça dessa mulher, era cortar a cabeça dessa mulher, para dizer que ela era uma mulher imoral, uma mulher prostituta. Portanto, havia toda uma conotação assim. E os homens na cultura grega que deixassem os seus cabelos compridos, uma vez convertidos, eram vistos como homens afeminados, né? Homens homossexuais. Então, que perdeu a sua masculinidade, que perdeu a sua diferença. Então Paulo está tratando dessas coisas. Paulo está dizendo, meus irmãos, por mais que o Evangelho tenha libertado vocês, vocês precisam observar que a maneira como vocês estão se conduzindo pode trazer escândalos, né? Pode trazer algumas deduções a outras pessoas que não correspondem à realidade. E aí então Paulo escreve esses versos do verso 2 até o versículo de número 16 para orientar a igreja a respeito de alguns assuntos, entre eles essa questão da submissão, essa questão da autoridade, essa questão do testemunho e essa questão da contenda. Então esse é o contexto que está sendo trabalhado aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios. Antes de eu falar a respeito, no finalzinho, eu vou responder algumas perguntas que as pessoas fazem sobre esse texto. Será que hoje a mulher tem que usar véu ou não? Como é que a gente lida com isso? Antes de eu responder essas questões, eu quero separei aqui pelo menos 5 lições para a gente, desses versículos que a gente leu, pelo menos 5 coisas que Paulo nos ensina aqui, que é importante a gente guardar, que é importante a gente observar. A primeira lição que eu acredito que fica claro nesses versos é que, como cristãos, nós não temos o direito de fazermos aquilo que achamos certo, mas aquilo que Deus diz que é certo. Interessante que as mulheres se viam no direito de rasparem as suas cabeças ou de tirarem o véu porque elas acreditavam ser certo, e os homens também da mesma forma. Uma das coisas que nós devemos entender quando nós nos convertemos ou quando somos alcançados pela graça é que nós não temos mais o direito de fazer aquilo que a gente acha que é certo, porque nós não somos mais a voz de autoridade sobre nós mesmos. Nós estamos submissos à autoridade da palavra, nós estamos submissos à orientação de Deus. Nós não mais seguimos aquilo que a gente acha certo. Se outrora a gente vivia em função daquilo que a gente entendia ser certo e errado, agora é a Bíblia quem nos deve dizer o que é certo e errado. Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês não têm o direito de fazerem algo porque vocês acham que isso é certo ou porque vocês acham que isso é errado. O que é que a Bíblia diz? O que é que a orientação da Escritura diz? O que é que Deus está orientando vocês? E aí então Paulo escreve uma orientação a fim de que a igreja entenda que servir a Cristo, a liberdade com que Cristo nos libertou, não nos dá o direito de fazer aquilo que é certo e errado. Há muitas pessoas hoje que são cristãs e que estão na igreja e que tomam decisões baseadas naquilo que elas acham ser certo e errado. Então algumas pessoas dizem assim, eu vou me separar,
eu acho que isso é certo, e se separa. Ah, eu vou fazer tal coisa porque eu acho que é certo. Ah, eu vou tirar satisfação com tal pessoa porque eu acho que é certo. Ah, eu vou falar de tal coisa porque é certo, para mim é o que tem a fazer, eu acho certo esse tipo de coisa. Alguns casais, por exemplo, na sua vida íntima ou em outras coisas, eu acho que eu posso fazer determinada coisa porque eu acho que é certo, não tem dentro de quatro paredes e coisas assim dessa natureza. Meus irmãos, quando nós nos convertemos, nós não temos o direito de definir para nós o que é certo e errado. É a palavra de Deus que nos traz isso. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Miqueias, o próprio profeta Miqueias, no capítulo 6, diz: eu sou o Senhor que digo a vocês o que é certo, o que é justo, o que é bom. É Deus quem define isso. A nossa regra de fé e prática não é definida por aquilo que a gente acha ser certo ou errado, mas aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Portanto, antes de um cristão definir o que deve ou não deve fazer, a pergunta não é o que eu acho sobre esse assunto, a pergunta é o que a Bíblia diz sobre esse assunto, o que Deus diz sobre esse assunto, o que a igreja ensina, e quando eu falo igreja, a tradição cristã, baseado na Escritura, o que é que a Bíblia ensina sobre determinada coisa. Porque senão, meus irmãos, imagine como seria o Evangelho se cada um fizesse aquilo que achasse certo, se cada um seguisse a sua vida de acordo com o que achasse certo. Algumas pessoas vão dizer, olha, o certo é usar saia. Outras pessoas vão dizer, o certo é usar calça, no caso das mulheres. Outras pessoas vão dizer, o certo é ter barba. E algumas pessoas vão dizer, não, certo, é desonroso para um homem ter barba, como algumas igrejas cristãs, por exemplo, em que eu jamais poderia pregar por estar com bigode, estar com barba. E esses dias de pandemia ainda tem ainda uma implicação pior, porque a gente não fica indo direto no barbeiro para poder fazer o acerto, então a barba fica maior. Algumas pessoas vão definir, olha, eu acho que o crente não deve usar barba, eu acho que o crente deve ter, o homem deve ter o rosto liso, outras pessoas dessa maneira. Meus irmãos, nós não temos esse direito. Paulo aqui está dizendo, irmãs e irmãos, não façam aquilo que dá na telha de vocês, não façam aquilo que dá na cabeça de vocês. Observem os princípios da palavra de Deus, observem o que Deus estabeleceu sobre hierarquia, sobre autoridade, sobre postura, sobre testemunho. Nós não temos o direito de fazer o que a gente acha certo ou errado. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer, por exemplo, em Provérbios, que nós não devemos nos estribar, nos apoiar no nosso próprio conhecimento, que o nosso coração é enganoso, que há caminhos que para nós parecem ser bons, mas os caminhos são caminhos de morte. Portanto, não temos esse direito, porque não temos essa sabedoria, não temos essa autonomia. Deus não nos deu essa autonomia de escolher o que é certo errado. É o meu corpo, eu faço o que eu quiser. Eu decido sobre a minha vida, eu decido sobre o meu casamento, eu decido sobre o meu ministério. Toma cuidado com isso. Nós não temos essa autonomia, pelo contrário, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Como eu falei na semana passada, quando Cristo nos resgatou, nós não saímos da escravidão para a liberdade, no sentido de nos tornarmos livres, autônomos. Pelo contrário, a conversão apenas não mudou a nossa condição de escravos, de servos, a conversão mudou o nosso Senhor. Nós deixamos de ser escravos do pecado e do diabo e passamos a ser servos do Senhor. Nós continuamos na condição de servos, mas agora nós mudamos o senhorio. Agora não respondemos mais à nossa carne e ao inimigo, agora estamos debaixo da direção de Deus. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. A segunda lição que me parece clara aqui no texto é que as relações entre homens e mulheres, os papéis foram estabelecidos por Deus e não estão sob júdice. Os papéis foram estabelecidos por Deus entre homens e mulheres. O texto Paulo vai dizer assim, que Deus é o cabeça de Cristo, assim como Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Meus irmãos, é muito interessante a gente observar isso. Nós não temos o direito de mudar aquilo que Deus estabeleceu.
E quando algumas pessoas, eu vejo muita gente falando a respeito da submissão, falando a respeito da autoridade do marido sobre a esposa, da autoridade do homem sobre a mulher, e algumas pessoas dizendo isso, olha, o Evangelho quebrou essas coisas, o Evangelho acabou com isso, o Evangelho tornou todas as pessoas iguais do ponto de vista dos seus papéis. Não é verdade, não. O Evangelho nos tornou iguais em termos de dignidade, em termos de condições de estarmos diante de Deus. Um homem não é mais importante que uma mulher, um homem não é mais precioso para Deus do que uma mulher, ambos têm o mesmo valor, porém Deus estabeleceu funções diferentes, Deus estabeleceu papéis diferentes, e no exercício dos nossos papéis nós nos complementamos. O homem no seu papel de liderança, a mulher no seu papel de ajudadora, daquela que está junto, aquela que faz com que essa liderança seja uma liderança holística, uma liderança integral, uma liderança mais sensata. Portanto, homens e mulheres se complementam, mas cada um exercendo o seu papel. O que estava acontecendo na igreja de Corinto é exatamente essa ideia de que se somos iguais, eu não tenho que demonstrar que o meu marido, que eu estou submissa ao meu marido, pelo contrário, eu tenho o mesmo direito que ele, eu posso ser o homem da minha casa, eu posso tomar as decisões sem consultar o meu marido. Algumas mulheres da igreja de Corinto estavam tendo essa postura. Ao tirarem o véu, estavam dizendo, eu não estou mais debaixo da autoridade de homem nenhum. Pelo contrário, homens e mulheres estão no mesmo nível, estão na mesma coisa. Meus irmãos, tome cuidado com isso, porque a Bíblia diz em Gálatas 3:28 que em Cristo não há servo nem livre, em Cristo não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, mas ali o texto se refere ao fato de que para Deus nós somos iguais em termos de dignidade, em termos de direitos, mas não em termos de funcionalidade de papéis. Quando a mulher assume o lugar do marido, quando a mulher assume esse papel, a relação familiar fica distorcida. Quando a mulher toma a frente do homem em relação à postura de liderança, em relação à postura de tomar as rédeas, de não estar submissa, de não estar voltada aos dois trabalhando no mesmo foco, a família fica bagunçada, as relações familiares elas ficam distorcidas. E quem estabeleceu isso, meus irmãos, não foi um teólogo machista. Não se trata aqui, não estou falando aqui de interpretação humana, de interpretação machista, até porque eu sou especialista na área de teologia, então não estou fazendo uma interpretação leviana do texto, pelo contrário, é isso que a Bíblia estabeleceu. E quando, veja, olha como é importante, a Bíblia vai dizer dessa questão das relações, que Cristo está submisso a Deus. Isso não quer dizer que Cristo seja inferior a Deus, ou que Cristo não seja Deus, ou que Deus é maior que Cristo, nem nada disso. Apenas que Cristo exerce uma função diferente, e na sua função dentro do projeto de Deus, Cristo exerce uma função de submissão à autoridade de Deus, à autoridade do Pai. Mas isso não significa que Cristo é inferior a Deus, ele é Deus como Deus. Da mesma forma que o fato da mulher estar submissa ao homem não significa que a mulher é inferior ao homem, que a mulher tem menos direitos, que a mulher merece ser explorada, que merece ser tratada como um ser humano de segunda classe. Nada disso. Todas essas coisas são distorções da Escritura. Entretanto, Deus estabeleceu esta posição. E veja, nós precisamos respeitar aquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque toda vez que a gente altera a ordem natural das coisas, nós criamos um caos. Toda vez que o ser humano interfere naquilo que Deus estabeleceu, nós então distorcemos, nós criamos relações doentias. Veja o que está acontecendo hoje com as mulheres.
como as mulheres estão sobrecarregadas. Por quê? Porque no desejo de terem os mesmos direitos que os homens, acabaram por assumir suas funções, acabaram por assumir seus papéis, deixando os seus papéis de lado. E aí a família se tornou uma bagunça, os casamentos se tornaram descaracterizados, as famílias se tornaram completamente sem base, sem estrutura. Os homens perderam a sua função, se tornaram fragilizados na sua masculinidade, nas suas questões. As mulheres acabaram impondo sobre si um peso maior do que foram criadas por Deus para carregar, e nós criamos então toda uma bagunça. E aí então o que Paulo está dizendo para os irmãos lá, para as irmãs, não quer dizer com isso que o Evangelho não tornou vocês iguais no sentido de posição, tornou vocês iguais no sentido de autoridade, no sentido de igualdade, de dignidade, mas não tornou vocês iguais em termos de posição. Vocês precisam lembrar disso. O homem foi colocado por Deus como cabeça, a mulher foi colocada por Deus como aquela que vai auxiliar, como aquela que vai ajudar. E, meus irmãos, a submissão não é sinônimo de inferioridade. Submissão significa estar debaixo da missão. Deus confia a missão ao homem e a mulher está debaixo dessa missão, e ambos estão caminhando juntos, ambos estão trabalhando juntos com uma relação complementar, uma relação de apoio mútuo, para que essa missão seja cumprida, para que a sociedade, a família esteja estabelecida. Portanto, a segunda lição que eu acho que fica claro aqui no texto é que não importa quando a gente se converte, a gente não muda os papéis que Deus estabeleceu, a gente não tem essa autonomia, Deus não deu essa autonomia para a gente definir que papel a gente vai ter dentro da família. Deus não nos deu essa autonomia. Deus estabeleceu o papel do homem, o papel da mulher. Nós não temos autonomia para mudar isso que Deus estabeleceu, e toda vez que fizermos isso, faremos por nossa conta e risco, quebrando o princípio daquilo que Deus estabeleceu. A terceira lição que me parece clara aqui no texto é que Paulo vai nos dizer que, embora o Evangelho não esteja sujeito à cultura vigente, devemos ser prudentes e evitar escândalos. Olha que interessante, embora o Evangelho não esteja sujeito à cultura vigente, nós precisamos evitar escândalos, ser prudentes. Veja, você não vai ver no Evangelho, na Bíblia, você não vai ver uma exigência sobre o véu em relação às mulheres. Veja, por exemplo, que no Antigo Testamento, lá em Gênesis 38:15, por exemplo, diz que uma das mulheres foram consideradas prostituta porque cobria o seu rosto. Então, na cultura judaica, uma mulher que cobria o seu rosto, as prostitutas cobriam o seu rosto. Então, veja como era uma questão cultural. Já, por exemplo, a questão do cabelo comprido, no Antigo Testamento, aqueles que eram consagrados a Deus não podiam cortar o cabelo. Então, eles deixavam o cabelo comprido como um sinônimo da sua consagração a Deus. Já na cultura grega, um homem que deixasse o cabelo comprido era sinônimo de alguém que estava despojando-se da sua masculinidade. Então veja que nós não estamos falando aqui de uma imposição bíblica, nós estamos falando aqui de uma questão cultural. E olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos, a cultura da cidade, a cultura, uma mulher cristã, que é vista sem o véu, que é vista com seu cabelo cortado, é tida pela sociedade grega, é tida pela sociedade, pelas pessoas que estão à volta como uma mulher sem moral, uma mulher que não respeita o marido. Como é que vocês, sendo cristãs, podem dar um mau testemunho desses? Como é que vocês, sendo cristãs, podem ignorar o fato de que vocês serão mal vistas pelas pessoas que estão à sua volta? O que é que Paulo está dizendo? Que embora o Evangelho esteja acima da cultura, nós precisamos respeitar a cultura. Nós precisamos respeitar a cultura. E respeitar a cultura não significa colocar a cultura acima do Evangelho. Significa que o nosso testemunho, a gente vai ter que levar em conta, sim, a maneira como a cultura vê as coisas. Por isso que em muitos países
muçulmanos, por exemplo, missionários que são cristãos, as mulheres dos missionários muitas vezes usam a burca, usam as vestes das mulheres comuns daquele país. Para quê? Porque é cultura, para não chocar a cultura. Nós, como cristãos, nós precisamos perceber que ao pregar o evangelho para as pessoas, nós temos que criar pontes e não criar muros. E muitas vezes desonrando, quebrando a cultura das pessoas, nós não vamos criar pontes para o Evangelho, que Paulo está dizendo, meus irmãos, como vocês vão testemunhar para eles se vocês estão desonrando, se vocês estão quebrando, se vocês sabem que dentro da cultura dos gregos, dentro da cultura da cidade, uma mulher é vista com maus olhos quando tem esse comportamento. Como pode uma mulher cristã, serva do Senhor, não tomar esse cuidado, né? Não observar esse tipo de coisa? Por isso, nós precisamos tomar cuidado com o nosso costume, precisamos tomar cuidado em respeitar. Veja, pensando nessa questão de cultura, fica claro uma coisa importante. Por que é que hoje as mulheres cristãs elas devem usar o véu ou não? A gente sabe que tem igrejas, tem uma igreja específica que é a igreja do véu, que é a igreja que usa o véu por conta desse texto e por conta desse ensino de Paulo. Eu não acredito, meus irmãos, que isso seja norma para a igreja, não acredito que isso seja doutrina. E eu digo isso por quê? Porque em nenhum outro lugar da Escritura você vai encontrar essa recomendação. Você não vai ver Paulo falando para os Gálatas, nem para os Efésios, nem para as outras igrejas. Você não vai ver Jesus ensinando sobre essa questão. Então Paulo está falando de uma coisa pontual da cidade de Corinto. Hoje, por exemplo, na nossa cultura, uma mulher que corta o cabelo ou uma mulher que não usa véu não é vista como uma mulher da vida ou como uma mulher de moral duvidosa só porque ela cortou o cabelo ou só porque ela não usa véu. A nossa cultura não tem essa perspectiva, mas na cultura grega era assim. Para vocês terem uma ideia, uma mulher que chegasse na igreja sem véu era a mesma coisa como se tivesse ido ao culto de biquíni, de roupa de banho. Então era algo ofensivo, algo escandaloso do ponto de vista da cultura. Então Paulo diz, meus irmãos, observem essas coisas, não vão fazer, ao quebrar a cultura, não vão fazer isso uma barreira para que as pessoas se convertam, para que as pessoas não recebam o Evangelho. Então hoje, eu acredito que essa questão do véu, essa questão do cabelo comprido das mulheres, é uma questão cultural. É óbvio, meus irmãos, que há muita beleza nessa questão de cuidar do cabelo. A gente precisa, e esse é o meu próximo ponto que eu vou trabalhar nessa questão das diferenças, mas essa questão de exigência, a Bíblia não exige. Então não se preocupe quando você está na igreja que você vai orar sem véu. Não quer dizer que Deus não vai ouvir a sua oração porque você está sem véu, até porque a nossa cultura é diferente, não existe um mandamento sobre isso. O que Paulo está dizendo é específico para a cidade de Corinto, visto que essa era a cultura, para não criar uma barreira para que o Evangelho pudesse circular livremente, para que o testemunho pudesse acontecer. Veja que essa questão do testemunho, levando em consideração a cultura, é algo que Paulo já trabalhou aqui. Quando no capítulo 8 ele fala a respeito da carne sacrificada aos ídolos, ele diz, olha, se você for em alguma casa e a pessoa disser que aquela carne foi sacrificada a ídolo, não coma. Mesmo que você saiba que os ídolos não existem, que só existe um Deus verdadeiro, não coma. Por quê? Para não servir de escândalo, para não servir de pedra de tropeço. O tempo todo Paulo está dizendo, irmãos, leve em consideração como é que você pode falar do amor de Jesus quebrando, desprezando a cultura do outro, desprezando o jeito que as pessoas veem. Não é assim que o Evangelho nos ensina. A quarta lição que aprendemos aqui do texto é que deve haver uma distinção clara entre homens e mulheres. Cada um tem suas características. Paulo diz, o homem não deve usar o véu, assim como a mulher não deve raspar o cabelo. Interessante que na cultura grega, as vestimentas de homens e mulheres eles eram muito parecidas. O que diferenciava não era a roupa de homens e mulheres, o que diferenciava eram os cabelos.
As mulheres tinham os cabelos compridos, elas usavam véu e os homens não. Essa era uma marca distintiva de um homem e de uma mulher, visto que as roupas eram parecidas. Mas o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é algo interessante, que o homem tem que manter a sua masculinidade e a mulher tem que manter a sua feminilidade. Isso é um princípio do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, nos ensina que nós devemos manter as nossas características. O homem precisa ser homem. A mulher precisa ser mulher. Nós vivemos numa sociedade onde essas coisas estão cada vez mais obscuras. Os homens usando roupas de mulheres, as mulheres usando roupas de homens, e as pessoas dizendo, olha, é normal, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema um homem usar determinada veste que até pouco tempo atrás era de mulheres. Afinal de contas, nós somos uma sociedade evoluída, nós somos uma sociedade moderna. Toma cuidado com isso, meus irmãos, porque a Bíblia diz desde já que Deus fez homem e mulher, que Deus estabeleceu o homem com as suas características, e Paulo está tomando esse cuidado, dizendo, irmãos, tome cuidado. A mulher tem uma determinada postura, a mulher tem um determinado jeito de se vestir, o homem tem um determinado jeito de se vestir, e como cristãos nós mantemos isso, porque não é só uma questão de roupa, é uma questão de postura masculina, de postura feminina. Deus nos fez diferentes, Deus nos fez com estruturas diferentes, com características diferentes. Então nossa postura, nossa roupa deve definir, deve estar ligado à nossa masculinidade. Não estou falando com isso, meus irmãos, que o homem tem que usar azul e a mulher tem que usar rosa, aquela coisa mais radicalizada. Não estou dizendo isso. Você sabe muito bem que eu trabalho com a questão do equilíbrio, então não sou a favor dessas questões mais radicais, mas veja, um princípio importante, o homem tem que ter postura de homem. É claro que não é só a roupa que faz um homem ou a roupa que faz uma mulher, mas nós precisamos observar que a postura tem a ver também com o jeito de se vestir, com o jeito de se comportar, com o jeito de se portar. E nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, que está cada vez mais difícil. A gente vê as pessoas e não consegue definir se aquilo é roupa de homem, de mulher. Tome cuidado. Paulo vai nos ensinar, meus irmãos, que nós precisamos manter nossas características. O homem precisa ter uma postura de homem, a mulher precisa ter uma postura de mulher, porque é assim que Deus definiu e é assim que tem que ser. A quinta e última lição é que Paulo vai nos ensinar que a igreja não é um lugar de disputa, de discórdia ou de contendas. Eu gosto do versículo 16, meus irmãos, quando Paulo encerra esse assunto dizendo o seguinte: vocês não devem disputar lugares, vocês não devem criar confusões, criar problemas, criar conflitos. Por quê? Verso de número 16. Porque vocês devem viver em paz, vocês devem evitar as discussões, afinal de contas, confusões não fazem parte da igreja e nem das igrejas de Deus. Nós devemos, meus irmãos, ter essa postura. A igreja não é um lugar para a gente discutir, disputar posições. A igreja não é um lugar para mulher disputar com homem cargos, ministérios, lugares. A igreja é um lugar onde todos nós estamos trabalhando para o mesmo Senhor. Interessante que Paulo, nos versos 7 a 10, Paulo vai dizer o seguinte, que essa questão das diferenças não deve ser levada tanto em conta no sentido de posição, de dignidade. Por quê? Porque para Deus, todos nós provemos de Deus. O homem, a mulher veio do homem, depois o homem veio da mulher. E ambos vieram de Deus, ou seja, nós, meus irmãos, não estamos na igreja para disputar lugares, assim como na família. A mulher não deve disputar lugar com o homem. Na igreja, a mulher não deve disputar o espaço. Pastor, nós temos que disputar. A mulher tem que ter o seu espaço na igreja. O homem tem que ter o seu espaço na igreja e viver disputando. A igreja não é um lugar de disputa. A igreja não é um lugar de discórdia, de desrespeito. A igreja é um lugar de harmonia. A igreja é um lugar onde homens e mulheres são irmãos e irmãs. É um lugar onde a gente valoriza um ao outro, onde a gente respeita um ao outro, inclusive respeita aquilo que Deus estabeleceu. A igreja não é um lugar de confusão. Por isso, meus irmãos, eu espero que
essa reflexão de hoje, ainda que você talvez não concorde com algum ponto ou outro. Veja, não estou fazendo uma interpretação do texto, estou colocando o texto, como eu acredito, embora entenda que possa ser sim uma interpretação, se assim você julgar, mas eu entendo que seja isso que o texto está nos ensinando. E nós precisamos observar a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus. Nós não temos o direito de quebrar a palavra de Deus para seguir a nossa própria lei. Por quê? Porque isso se chama autonomia. E a autonomia não é a palavra que define um cristão. A palavra que define o cristão é a teonomia. É Deus estabelecendo as leis, é Deus direcionando, é Deus nos guiando. Por isso eu quero encerrar essa reflexão dizendo ou lendo o mesmo texto na versão do Eugene Peterson da Bíblia, A Mensagem, que me parece que traz uma ideia desse texto muito mais contemporâneo. E eu deixei para ler o texto no final porque ele vai estar alinhado àquilo que nós trabalhamos no texto, aquilo que nós trabalhamos durante essa reflexão. Então eu te convido a ouvir, vou fazer apenas a leitura na versão do Eugene Peterson e a gente ora encerrando esse tempo de reflexão da palavra. Diz assim, capítulo 11, verso de número 2 em diante, na versão do Eugene Peterson. Toda autoridade verdadeira vem de Cristo. No relacionamento conjugal existe uma autoridade da parte de Cristo para o marido e da parte do marido para a esposa. A autoridade de Cristo é a autoridade de Deus. Qualquer homem que fala com Deus ou sobre Deus sem respeito pela autoridade de Cristo está desonrando o Senhor. A autoridade está desonrando o Senhor. E a esposa que fala com Deus sem respeito com a autoridade do marido está desonrando o seu marido. Pior ainda, está desonrando a si mesma, uma cena lamentável. É como se estivesse com a cabeça rapada. Essa é a origem do costume de a mulher cobrir a cabeça no culto, enquanto o homem tira o chapéu. Com esses atos simbólicos, homens e mulheres que muitas vezes batem de frente um com o outro, submetem-se a sua cabeça à verdadeira cabeça, que é Deus. A propósito, não valorize demais as diferenças entre homem e mulher. Nem homem e nem mulher podem caminhar sozinhos ou reivindicar prioridade. O homem foi criado primeiro como um belo reflexo resplandecente de Deus, é verdade, mas a mulher brilha com mais beleza, tendo por cabeça o seu marido. É verdade que a primeira mulher veio do homem, mas daí em diante todo homem vem da mulher. E uma vez que na prática todas as coisas vêm de Deus, vamos deixar de lado essa discussão de quem vem primeiro ou quem é mais importante. Vocês não concordam que fica bem uma mulher com seu belo cabelo orar a Deus em adoração? Isso nos lembra a atitude dos anjos. Também não fica bem um homem orar a Deus com a cabeça coberta em reverência, mostrando submissão? Não há um belo simbolismo natural aqui, todavia, espero que não fiquem debatendo sobre isso. Todas as igrejas de Deus veem a questão desta maneira. Não quero que vocês sejam uma exceção. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, meus irmãos, a igreja não é um lugar de disputa, a igreja não é um lugar de ver quem é mais importante que o outro. A igreja é um lugar onde a gente se respeita, onde a gente se ama, mas também é um lugar onde a gente cumpre, obedece e observa aquilo que Deus estabeleceu. Tome cuidado, meu irmão e minha irmã, com a autonomia. A autonomia, porque a autonomia pode te afastar da teonomia, que é aquela em que Deus estabelece as leis, e é assim que devemos caminhar. Esse é um perigo, é um desafio que a igreja de hoje enfrenta, assim como a igreja de Corinto enfrentava no passado. Eu te convido a orar comigo nesse instante.